Boa noite a todos, boa noite a Peninha. Boa noite também. Peninha, nós somos aqui uma coordenação. Nós formamos o Ponto de Cultura Espaço Livre do Coque. É um grupo que desde outubro de 2010, né, que a gente se registrou como Ponto de Cultura. Antes nós éramos Espaço Livre do Coque, agora a gente passou a ser Ponto de Cultura. E nós vamos brigando pela comunidade, querendo melhorar a água, a luz, casa, ruas, calçadas. A gente sempre brigou pela melhoria do Coque. Mas agora a gente está preocupado com a história do Coque. O Coque até agora não tem nada registrado sobre sua história. Então a gente está fazendo um projeto, chama-se Contadores e Contadoras de História do Coque. E hoje a gente vai tornar você um contador de história do Coque. Nós estamos aqui com Peninha. Peninha é um dos nossos moradores antigos aqui do Coque, contador de história do Coque. E vai nos contar um pouco da história do Coque. Agora, antes, Peninha, eu gostaria que você se apresentasse, dissesse o seu nome, a sua idade. Meu nome é Ivanildo Vicente dos Santos, eu tenho 53 anos, sou morador do Coque desde 1958 e sou muito satisfeito por morar aqui. É um bairro que realmente eu cresci, nasci, cresci, fiquei adolescente e hoje já estou uma pessoa já na segunda idade, sou casado, tenho 2 filhos, tenho um neto e agradeço muito a Deus. Qual é a tua religião, Peninha? Eu sou católico. E assim, o time do coração do futebol? Esporte. Esporte? Pelo esporte, tudo? Tudo. Com certeza. Tá bem, Peninha. Agora, Peninha, nós precisamos que você autorize a nossa coordenação a divulgar sua imagem em filme, DVD, para fins da história do Coque. A gente vai levantar a história do Coque, gostaria que você autorizasse. Você autoriza? Eu autorizo, certo? Eu consciente, estou dizendo, sem problema algum, certo? E eu quero dizer que desde 58 que eu moro aqui no Coque, eu conheço o Coque daquela época e até a época presente, e tenho uma ideia de como era o Coque antigamente, certo? O Coque antigamente, ele era e continua, pelo menos dentro do meu pensamento, dentro do meu coração, é o melhor bairro de se morar, independente de outros bairros que existem por aí, e às vezes eu tomo até defama do nosso bairro, mas que na realidade, qualquer pessoa que sai daqui do Coque para morar em outro bairro, sem discriminação de onde seja, certo? O coração permanece sempre como ele foi, nasceu e morador do Coque. Nasceu, se criou. Eu conheço o Coque desde a época da Pitangueira. Que hoje muito poucas pessoas conhecem o que era a Pitangueira. A Pitangueira pertencia ao Coque. Era uma parte de terreno, certo? Que pertencia ao Coque e foi cortado pelo rio Capibaribe, a mando das autoridades na época, para que evitasse uma cheia e inundasse outra vez o nosso bairro. E a Pitangueira, existia na Pitangueira um centro comunitário, que era uma quadra de esporte, com posto médico e escola, né? Onde os alunos do centro comunitário do Coque tinha alimentação. Quer dizer, Peninha, que ele vem antes do Coque Clube, né? Não, já existia o Coque Clube. Já existia o Coque Clube, certo? Mas o Coque Clube não tinha como ampliar, né? Como a Pitangueira tinha terreno suficiente, então eles resolveram fazer o quê? Um centro comunitário, que é muito maior do que o Colégio Costa Porto. Só para você ter uma ideia, certo? Existia quadra de esporte, todo o sistema de educação física, certo? Escola, dentista, médico clínico, ginecologista. Mesmo assim, continuava tendo o Coque Clube. O Coque Clube também sempre foi uma força aqui dentro do Coque. Com vários médicos que tivemos aqui. Eu lembro muito bem, Paulo Dantas, um médico excelente aqui. As minhas irmãs também chegaram a ser medicadas por ele, minha mãe. Tinha Beil, né? E muitas pessoas aqui. Então, eu lembro do Coque assim, desde a Pitangueira, certo? Tinha um bueiro também, entre a Pitangueira e a Rua da Zoada, certo? Tinha um bueiro, onde o rio atravessava, a água passava por dentro desse bueiro, para poder ligar na Limonda, certo? Então esse bueiro, a água vinha... O Peninha quer dizer que esse rio que a gente hoje passa aí para ponto do metrô, ponto de Afogado, ele não era naquele tipo não, né? Ele passava por onde esse rio? Esse rio passava aonde a turma chama a favela do bueiro, do lado de lá. Ele fazia aquele desvio ali, né? Então o que acontece? Era forte o rio ou era fraquinho? Não, era fraquinho. Mas devido à cheia que houve
achei que alagou realmente o coque todo, eles precisaram de alargar, né? E não tinha como alargar por lá porque tinha uma fábrica, não tem uma fábrica que é a Limão Irmão. E naquela época jamais o dono permitiria que abrisse por dentro da fábrica dele um canal com expansão para a água escorrer. Então o que eles fizeram? Eles cortaram o coque. Mas a Pitangueira tinha muito morador? Muito morador mesmo. Mas fizeram o quê? Muitas pessoas que pescavam, certo? Inclusive, quase toda a água que era abastecida entre Rua da Zoada e Pitangueira, certo? E uma parte também aqui da Cabotrópolis, essa água vinha do esporte. E essas pessoas, para ter acesso à água, era preciso ir com as latas, pegar as latas, botar nos botes, atravessar a maré, com os botes de Ontão e Carinhoca, que era quem tinha as embarcações na época, só ele tinha mesmo. Era caro para fazer isso, Fernando? Não, eu creio que seria em média 25 centavos por lata, como se fosse hoje. Então as pessoas iam atravessar para Popolônia, que chamava de Popolônia, certo? Que tinha o coque, a Pitangueira, que é coque, e em seguida a Popolônia, que hoje é caranguejo. E aquela pontezinha que construiu de madeira. Construiu uma pontezinha de madeira. Aí foi após. Aí depois de muito tempo, os moradores não tinham condições de pagar, muitos moradores não tinham condições de pagar a embarcação para atravessar com latas, e eles resolveram ir construir uma ponte de madeira, se baseando também em quê? Na Ilha de Deus, certo? E eles se basearam naquela ponte da Ilha de Deus, que foi feita de madeira, devido aos moradores não terem condições, todos não tinham condições de pagar para ir buscar água lá no esporte, que era de graça. Os chafariz daqui do coque era vendido a água, porque também eles pagavam com pesa, certo? E lá no esporte a água era de graça. Então aqueles moradores que não tinham condições foram se reunindo, fizeram essa ponte. E eu lembro também, Peninha, que o pessoal também pegava água debaixo da ponte em Afogados. Porque tinha um cano de ferro e chegaram a furar, né? Como nas faltas de água, entendeu? A água não tinha pressão, entendeu? Às vezes até os próprios chafariz mesmo não tinha água. Então o que as pessoas faziam? Eu mesmo, quantas vezes eu não fui buscar água ali perto da ponte, né? De Afogados, porque o cano principal passava ali. De barco que ia? É, passava ali. Sim, Peninha, e fala um pouco ali já está falando ali do mangue, aquela ali, como era ali o mangue, aquela parte que tinha muito, aquela fruta como anveloz, aquele mato. O avelóis. Da parte era antigamente aquilo ali? O avelóis daqui da parque ou o avelóis daqui da parte do Juventude? Do Juventude ali. Campo do Juventude. Campo do Juventude, a gente para ter acesso ao Campo do Juventude, a gente tinha que passar pela rua. A gente virava a linha, certo? Passava a rua João Neto. Rua João Neto, uma das ruas antigas, certo, né? Quando a gente chegava perto da venda de Seu Zerinho. Tu lembra esses moradores da rua João Neto assim? Lembro. Eu lembro da finada Neuza, né? Eu lembro de Seu Duda aqui, do caminhão, Seu Duda. Já chegou a morar lá também? Chegou, tinha um comércio, a melhor barraca que tinha lá dele, se chamava de venda. Né? Então tinha a venda de Seu Duda, que era na rua João Neto, tinha a venda de Seu Zerinho também, e tinha a venda de Seu João do Pão, que era após o Juventude, que faz parte da família de Nivaldo da Rua do Campo, Seu João do Pão. Depois ele saiu daqui do Coque e foi morar no Embura. E aquilo era tudo mangue, areia, como era para chegar lá? 80% da área, certo? Ela era uma área alagada, entende? Até o campo mesmo para se jogar, às vezes, quando era maré alta, como maré de carnaval, maré Guadaporema, às vezes não chegava nem o meio tempo do jogo, tinha que parar, porque a maré quando enchia, não tinha mais condições de jogo. E já tinha aquelas casas na Vila Calapita, já tinha isso aí, Peninha? Já tinha o bar do Viveiro, chamava de bar do Viveiro, né? Porque a gente para ter acesso a esse terreno, né, para onde jogava a bola, que era o campo de Juventude, a gente tinha que andar pelo bar do Viveiro. O bar do Viveiro, o bar do Viveiro é muito fácil. É como se fosse uma ilha, certo? E ao redor tem aquele bar. Nesse mesmo bar de Viveiro tinha um sítio, que ainda continua o sítio, que é aquele sítio ali do pessoal da família de China do sítio. É aquele que fica ali em frente ao metrô ali, né? Atrás do posto de saúde? Exatamente. Ali, aquele sítio ali, era o acesso que a gente tinha, né? Pelo bar do Viveiro a gente chegava até aquele sítio. E após aquele sítio chegava até o campo. Ou pela rua João Neto, também pelo bar do Viveiro, né? Tinha uma pinguelazinha, uma ponte, feita de madeira também. Aí a gente atravessava. E a ponte de Fernandinho, tu lembra dessa ponte também que o pessoal cita? A ponte de Fernandinho lá do Coimboque,
Não, era um que tinha aqui, Aqui né? em Fernandinho, Era em Fernandinho. a ponte que eu me lembro em Fernandinho só era uma. Ainda é. Aqui eu lembro, certo? Só a ponte que o trem passava. Que é a ponte de ferro, ponte Ah, grande. aquela que passa sobre a rua A Imperial. Rua Imperial. Só lembro Só dessa tinha aquela ponte. ali, né? É. O que eu lembro é que tinha só uma quantidade de jumelos, que é onde tem os trilhos, né? E tem os jumelos. Então, até uma certa parte aqui da Cidade Alta, que hoje se chama de Fernandinho, mas antigamente era Cidade Alta, certo? Onde a gente ia pegar Tamajura, onde a gente ia pegar Goiamu. Então você chegava trem, Pininha? Eu pegava bico de trem demais. Eu peguei muito bico de trem. A Tirei antiga- muito açúcar demerado do trem. A Maria Fumaça. É, quando o trem desabava, que derramava açúcar, eu ia pegar, todos os moradores pegavam. A moçegava o trem lá de frente do comissariado. O comissário na época era Nezinho, né? Era Nezinho. Eu almoçegava trem, saltava na carreira aí. Teve um dia que quando eu saltei, a pedra entrou no meu calcanhar. Mas mesmo assim eu não deixei de ser maluqueiro não. Tomava banho de maré naquela Tomava época? banho de maré, pegava siri, pegava caranguejo. Como era ali a maré na rua Cabetão? Tu tem lembrança, Peninha, ali como era antes de Louro Rico aterrar aquilo ali e fazer aquilo ali? Tu lembra como era aquilo ali? Eu lembro que na parte da Cidade Alta, pelo lado da Pira Espuma, né? Que é a Pira Espuma, Porque tudo era maré aquilo ali, né? maré. Tinha uma lagoa, inclusive eu tinha falava que tinha jacaré nessa lagoa, entende? E do lado da Rua do Maruim, que é a parte de Louro Rico, tinha o alagado, entendeu? Não era aquele manguezal, não. Era mais capim, era água doce. O que eu lembro da parte dali de Louro Rico era isso, ali na Cabotrópolis, que era mais capim. Agora o capim foi ele que começou a aterrar aquilo ali, não foi? foi, Louro Rico foi quando começou. Pronto. Bem, Peninha, continuando, né, a nossa conversa, né, nós paramos ali na Escola Anchieta. Isso. Queria que tu falasse um pouco sobre a escola, como era a Anchieta. Bom, a Escola Anchieta, hoje a gente vê o clube de esporte de mocidade. O esporte de mocidade hoje ele é amplo. Só que a metade de mocidade era uma escola. O nome dessa escola é Escola Anchieta, certo? Lá era uma escola que tinha uma professora muito rígida, porque a época era para isso Qual mesmo. o nome dela, tu lembra? É, Dona Regina, que foi uma das minhas professoras. Né? Teve Dona Cecília também, que foi professora de lá, né, da Escola Anchieta. E depois que essa Escola Anchieta foi desativada, aí foi quando a Prefeitura de Recife, ela cresceu uma cidade. Hoje uma cidade é ampla porque extinguiu a Escola Anchieta. Quer dizer que naquela época você aprendia a ler, a Com escrever. certeza, absoluta. E negócio de palmatória era verdade mesmo? Verdade, e eu mesmo levei, várias vezes eu levei palmatória na mão. Cada erro que a gente fizesse, fosse um erro grave, né, uma esculhambação, E chamasse o menino não ia pra cima da professora, não? Queria matar, queria dar, não? não, naquela época a gente tinha que respeitar a professora. E os pais? O mesmo direito que os pais tinham, eles mandavam que as professoras tivessem o mesmo direito. Eu mesmo levava 3 bolos em Veja cada que mão. diferença de educação, Certo? né? Muitas Muito vezes a diferente. minha orelha mesmo era puxada. Eu lembro que uma vez eu levei 3 bolos em cada mão e vários puxões de orelha, porque eu debochei da professora. Debochei no sentimento. Ela chegou grávida e ela era rígida, eu não entendia a rigidez dela, porque eu era um adolescente, certo? E devido à rigidez dela, ela me mandou fazer 2 ou 3 vezes a mesma coisa no quadro, certo? E eu peguei uma vassoura e espalhei a vassoura, né, e falei pra ela que aquela vassoura parecia com a filha dela. E por isso eu fui pro quadro. E levei 3 bolos em cada mão. Mas era ali a importância, certo? Eu acho que hoje eu estou contando essa história, estou com 53 anos, porque a gente tinha que respeitar as professoras. É independente de hoje. A Hoje a educação professora não pode era nem bem falar diferente. com o aluno, e o aluno vai querer agredir a professora. Ô Peninha, você falando aqui no Mocidade, tinha outros clubes também? Tinha. Dá uma palavrinha sobre Mocidade, isso. né, os clubes que eu vou começar do passado. Primeiro a milícia. Depois da milícia, pô, Mocidade quem fundou foi Pedro Freire, pai de Berval. Certo? Fundou Mocidade. Já existia os Caducos e o Esquadrão Azul. Já existia o Bom Sucesso e o 11 Verões, o 11 Unido e o Juventude. Depois veio o Palmeira, que foi um time realmente muito bom, né? Pelo menos em organização. E esse Palmeiras foi fundado aqui na Cabotrópolis, onde era a sociedade dos proprietários da Ilha do Maruim, que era direcionada, os diretores eram seu Sérgio, né? E outros, que eu não me lembro agora, eles cederam a sede
que era a sociedade. Então, se você era morador do COC, como é uma sociedade, você tinha direito de fazer festas, certo? E ele cedeu para que o Palmeiras ficasse ali. E ali a gente permaneceu. Depois do Palmeiras teve o Curitiba. Tu eras diretor também? Eu era diretor do Palmeiras. Eu era diretor social. E eu tinha mais 5 irmãos que eram diretor. E tinha dança na festa? Dança. A gente contratava bandas, que hoje se chama de banda, naquela época era conjunto. E aqui na Cabotrópolis, você vê como o COC é tão emocionante, o COC é uma coisa tão importante aqui para a cidade do Recife, que aqui na Cabotrópolis tinha um conjunto que hoje se chama de banda. E foi um dos melhores conjuntos antes de Trepidante, antes dos Careta. Esse conjunto se chamava The Golden Cena. Certo? O nome do conjunto era The Golden Cena e o dono do conjunto era cearense, certo? Que morava na Cabotrópolis. Sucesso absoluto. Eu fui cantor desse grupo, dessa banda, desse conjunto. Quando Peninha iniciou no Brasil como cantor, eu fui o cover do Peninha, certo? E eu cantei várias vezes. Nós estamos conversando com uma com o Peninha. Com o Peninha. É um cover, né? Que eu fiz parte desse conjunto, o The Golden Cena, né? Começou na Cabotrópolis, foi um conjunto realmente excelente, certo? Nós fizemos festa de em música todo o Pernambuco. era o estilo de Peninha? Não, o estilo, eu cantava só as músicas de Peninha, certo? E Renato Santos Grupete, os Fibras, certo? E eu tinha o estilo também de cantar umas músicas de Reginaldo Rossi, certo? Também cantava 2 músicas de Roberto Carlos. E o meu repertório era 96 músicas, o meu, de Peninha era 96 músicas. E tinha Tony, que era o cantor principal do conjunto, que era a parte internacional. Esse Tony, ele cantava pra caramba, né? Então o que acontece? Daí veio o Mocidade, aí daí veio o Palmeiras, após veio o Curitiba, certo? Depois acabaram com o Palmeiras, porque veio a morte do Finado Canário, né? Então depois da morte do Finado Canário a gente resumiu em acabar com o Palmeiras. Esfriou, né? Esfriou tudo, a gente acabou com o Palmeiras, aí fundaram o América, que foi Zuca da Cabotrópolis. Fundou o América e foi um clube também, foi um time razoável. Os times eram bons mesmo, Peninha jogava bola mesmo? A gente jogava na raça. Dava no pessoal todinho por aí? Na raça. Se não desse na bola, dava na tapa. E lá pra cima tinha um time, parece que é o Atlântico, né? Tinha o Treme e tinha o Atlântico. Ganhava na bola ou na tapa? Não, né? ganhava na bola. Aí Mas quando- se após o jogo tivesse qualquer problema, ia pra tapa. Isso aí é indiscutível. Porque jogar a muitas bola vezes as também, pessoas né? não sabem perder, só quer ganhar, né? E aqui teve muito jogador profissional. Nós tivemos aqui vários jogadores que saíram pro Santa Cruz, pro esporte. Aqui mesmo na Rua do Campo nós tivemos um jogador que saiu pro Santa Cruz, hoje ele passa jogo de bicho. Nós tivemos da Rua das Vadas 2 ou 3 jogadores que saíram direto para o Santa Cruz. Nós tivemos Gaguinho, que é da Choque, jogou no esporte. Nós tivemos Nido de Benício, jogou no esporte. E dezenas de jogadores, certo? E ainda hoje o COC continua revelando jogador. Hoje tem um jogador no Rio Grande do Sul, no Internacional. Temos também no Cruzeiro, certo? Eu digo isso O porque que o meu filho joga falta futebol. para nós aqui é um apoio, Um né? apoio. Esses meninos que estão aí mantendo os times de futebol. O meu filho joga não joga mais no esporte, certo? Hoje meu filho, ele joga pelo Monte Mirim. Rivaldo aqui está bancando meu filho. Como bancou outros que já levou para São Paulo e hoje está até no Internacional. Inclusive um dos jogadores que saiu daqui do COC, que morava ali próximo de Prancha, ele já não está mais no Internacional. Ele agora está no Benfica de Portugal. Eu digo e provo. Quer dizer né? que nós somos um celeiro de craques, Com né? certeza. O que né? falta é dar oportunidade para esses Só meninos. oportunidade, tem que ter incentivo. O COC tem que ter Isso que a gente incentivo, tem que não correr atrás e discriminação. buscar esses O incentivos. COC não pode ter discriminação, tem que ter incentivo, tem que ter apoio, certo? Você tem uma É ideia? por isso, Peninha, que a gente veio para essa área de esporte, de cultura e esporte, e a gente vai investir nessa área pesado. A gente está, como você também está se organizando, a gente está aqui nesse espaço pequenininho que o nosso amigo Matheus nos cedeu, mas a gente quer contar com pessoas como você, que Com certeza. tem experiência, os outros colegas nossos, os outros moradores, para a gente levantar novamente o nome da gente, não como o pessoal mancha por aí. Com certeza. Você vê só, uma coisa muito importante. Eu comecei aqui no COC puxando carroça com meu pai tudinho, depois passei a cantar, certo? Depois eu comecei a imitar a Peninha, cantando mesmo, não era só como cover. Veja o que o COC tem para dar às pessoas. O que acontece? Mais ou menos de 8 anos para cá,
eu fui ser o cover da banda Sobrega. Eu fiz um grupo de dança. 4 moças e 3 rapazes. São 7. Comigo 8. A minha filha era assistente. A minha filha era assistente de palco. Por isso que eu fui o Conde Coque. Vou ser sempre Conde Coque. Isso nunca morre. Né? Morre o homem, mas fica o nome. Fica fama. Mas isso aí veio de onde? Fruto do coque. Então se eu tinha 4 moças dançando comigo e 3 rapazes, são 7. Eu estava tirando 7 pessoas da droga. Eu estava tirando 4 moças da prostituição. Então se houvesse investimento, certo? No Conde Coque, vinha muito mais. Eu conseguiria, não só eu, como todos vocês, esse grupo especial que está nesse trabalho, tiraria muita gente desse lado que a turma olha pelo mal. Opinião. Mas para isso teria eu vou lhe fazer um pedido. Não financeiro. No lançamento de incentivo. No lançamento do trabalho nosso, a gente vai querer que você dê uma palhinha pra gente lá que canta. Você Com vai. certeza, né? Tá convidado? Tranquilo, estou convidado, Então, assumo agora. desde já, a presente. Peninha já está convidado. Conde Coque vai se apresentar, Pronto. certo? Na hora que vocês precisarem, não tem problema nenhum. Que beleza. Certo? O meu grupo de dança hoje não se encontra as mesmas meninas. Pra você ter uma ideia, teve uma das moças que dançava comigo, certo? Morava aqui, ó, humildemente, igual a todos nós que estamos aqui. Casinha simples, né? Certo? Hoje essa moça é empregada. Hoje ela mora em Caruaru e dança numa banda de forró famosa em Caruaru. Quer dizer, mas ela saiu de onde? Do Conde Coque. Ela saiu de onde? Da favela ali de Prancha. Ô Peninha, Certo? Quer dizer, o tempo também da não, gente. tudo bem. Eu queria que você contasse assim, Peninha, algumas histórias engraçadas do coque. Algumas coisas assim, por exemplo, dizem que Nezinho pegava o pessoal que estava ali. Engraçado. Tem uma história de um padre. Realmente. Conta a história pra gente aí, Peninha. Vou contar de Nezinho. Geralmente quando havia uma confusão aqui no Coque, era ou em dança, ou briga de marido e mulher, ou de vizinho, essas coisas, então o que acontece? O castigo que o Nezinho dava, aquelas pessoas que tinham que ser detida, certo? Não era presa, era detida. Passava a noite no quartel, que era a delegacia do Coque, certo? Quando era de madrugada, o Nezinho mandava todo mundo vestir saia. Eita. Eu digo e afirmo porque eu assisti. Só que tinha que ficar de longe porque era de menor. Porque senão, né, ele chamava os pais da gente e mandava para casa. Então o que acontece? Nezinho vestia as pessoas de saia, principalmente um ladrãozinho assim, que roubava uma galinha, uma bacia de alumínio, ladrãozinho de varal. Nezinho vestia as pessoas de saia, certo? Quando era 5 horas da manhã, em ponto, o trem vinha. De Afogado sentido cidade. Certo? Nezinho botava as pessoas na beira da linha, com a mão assim, para rezar. Sim. A reza de Nezinho. Não era uma reza Pai Nosso. E como é essa reza? Era engraçado demais. Que Nezinho, que Deus, dê muita força a Nezinho. Isso ele com cipó de boi na mão. Certo? Isso ele com cipó de boi. Que Deus dê muita força a Nezinho, porque ele dá bem muito em mim. Ele toma porrada, ele toma porrada. E uma outra fada engraçada. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu via sempre as pessoas irem ali para trás da Anchieta, que tinha um galpão que era bancado pelos franceses. Certo? Esses franceses bancavam, eles davam pão, davam leite, davam sopa, tudo. E tinha também atendimento médico, curativo, uma coisa e outra, coisas pequenas. E engraçado que tinha um padre, o nome dele era Padre Olavo. Eu nunca vi um padre para gostar tanto de pinto de menino. É incrível, né? Quer dizer, com todo respeito. Esse padre, ele gostava tanto de pinto de menino com observação. A maioria dos pais gostava que os adolescentes de 10 a 12 anos fosse até essa instituição para quebrar o cabresto. O cabresto que se chamava na época de cabresto. É uma coisa incrível. Hoje a medicina manda que as mães façam flexão, né? No pintinho da criança, né? Ele fazendo flexão quebra o cabresto. Isso é a medicina de hoje. Antigamente não. Para quebrar o cabresto tinha que ter esse padre. O Padre Olavo era O Padre Olavo. Como é que ele fazia isso? Ele pegava o pintinho da pessoa, 10, 12 anos de idade, inclusive o meu, né? E tinha um cabrestozinho aqui, ó, certo? Entre o corpo e a cabeça. E a cabeça. Aí tinha um cabresto, você pode ver que todos nós tínhamos um cabresto. Ele pegava uma ferramenta, né? Como se fosse um bisturi. E ele dava aquele corte. Na hora que ele dava aquele corte, era uma dor danada. Era sangue que estava de Quer dizer, é o que se chama hoje de circuncisão, né? É. Que os hebreus, os israelitas chamam. É, aí ele pegava um algodão, né? Com metiolato. Que coisa curiosa tem a copa. Pegava o algodão com metiolato e botava naquele lugar até estancar o sangue. Certo? E depois ele enrolava
A gente ia para casa, certo? No outro dia voltava lá, a gente fazia curativo 2, 3 vezes. Era uma coisa muito engraçada demais. Esse casarão, Peninha, tu sabe falar um pouco sobre ele? O casarão aqui da antiga do comissariado? Eu sei um pouco assim, né? Porque a delegacia ficava... A parte principal, primeiro, era a delegacia. Depois tinha 3 moradias, certo? Inclusive Edinho da Grade morava em uma dessas 3 moradias. E a última parte da moradia era o Coco de Nezinho. O Coco de Nezinho tinha todo sábado, certo? Criança não podia nem chegar perto, entendeu? É a parte que eu sei dali. E por trás do quartel tinha o campo do Esquadrão Azul, que era o time de Caboclo. Caboclo. Todo mundo conhecia o Caboclo aqui. Que era dono do Esquadrão Azul. Ele não era o dono, ele era o presidente do Esquadrão Azul, né? Então era um time de futebol. O Esquadrão Azul era melhor do que os Caducos? Melhor, com certeza, com certeza. Era show mesmo, né? Show de bola. Quando ele ia jogar, o campo lotava tudo, o pessoal... Era Todo aquela mundo vibração. parava, ninguém ia pra praia, ninguém queria ver o Esquadrão Azul jogar. Agora tem um time aqui que jogou, né, com o Santa Cruz. O Escaduco. O O Escaduco. Eu só não sei o resultado do jogo, mas eu sei que o Escaduco jogou com o Júnior do Santa Cruz. Não sei o resultado do jogo, mas eu sei que jogou. Você vê, pessoal, o Coque é rico em história, é rico em profissionais, em artistas. O que nos falta é os governos se voltar, né, Peninha? Com certeza. Dar apoio à juventude que está aí, porque ninguém quer ser marginal, ninguém quer viver ruim, Não. na miséria, mas todo mundo tem que ter direito a uma oportunidade. Porque não adianta a gente ter somente casa, tijolo, cimento, avenida, rua, calçada e não ter emprego, não ter uma educação boa. Agora está melhor, né, Peninha? Agora a gente está avançando, agora calçada, escola, creche, posto médico. Sim, Peninha. É porque por enquanto dá uma paradinha para continuar o assunto. Essa Cabeltrópolis, né, é uma das antigas ruas daqui do Coque. E como era ela assim, como foi que foi calçando para dentro da vila? Fala um pouco disso aí, Peninha, para a gente entender. Essa Cabeltrópolis, ela inicia na Rua Imperial, certo? Ela vinha até a linha do trem. Mas a dificuldade de entrar o veículo era grande. No máximo que poderia chegar era até a metade da Cabeltrópolis. De lá para cá, quando a maré enchia, não chegava. Aí só que Augusto Lucena foi aterrando, certo? Após, a Cabeltrópolis continua. Ela vai até o mercadinho do Novo Dinho. Após a mercadinho do Novo Dinho, tem um rapaz lá, um senhor já de idade, até com a idade mais que eu, que se chama Seu Luiz da Mala. E esse canal? Não, de maneira alguma. Esse canal só foi construído após a vila, que foi Gustavo Cláudio que iniciou essa vila, certo? Então, só existia Cabeltrópolis até Seu Luiz da Mala. De Seu Luiz da Mala só existia viveiro, certo? E manguezal. E mais nada, certo? Aí ela foi expandindo, porque a gente chegava na sociedade, certo? Dos defensores dos proprietários da Ilha do Maruim, que é aqui na Cabeltrópolis no 420. A gente chegava lá, qualquer pessoa que chegasse lá pedindo uma permissão para construir um barraco, uma palafita, podia começar no mesmo dia. Não tinha negação. Agora, existia uma contribuição se você pudesse contribuir, certo? E daí o coque foi se expandindo. Não existia areinha. A areinha foi aterrada porque abriu o canal, o Rio Capibaribe, certo? Então todo o barro, toda a areia, toda a lama que foi tirada da maré foi aterrada a areinha. Aí veio o colégio Costa Esse senhor Badu que tomava conta do coque, Antônio Badu. Ele trabalhava com o seu Sérgio ou era não? Não, Antônio Badu não. Antônio Badu fazia parte daquela parte ali entre Mocidade, certo? E uma parte onde ficava no final do Pedro Feio, que é o pai de Mas ele Berval. fazia o quê, Peninha? O que era que ele fazia? Ele coordenava, certo? Por exemplo, se as pessoas quisessem fazer do coque um ambiente que não tivesse uma administração, certo? Isso Antônio Badu, ele tinha como administrar. Ele tinha moral, ele tinha impulso, certo? Para administrar toda aquela área ali. Entendeu? Aí, inclusive também tinha seu Rubi, aqui da Realeza, seu Rubi, certo? Que seu Rubi é da Marinha, e o pai de seu Rubi também era da Marinha, certo? Justamente porque existia essa sociedade aqui, porque o pai de seu Rubi, ele era da Marinha, certo? Tudo quanto é maré pertence à Marinha, certo? Então quando alguém queria fazer alguma coisa, construir algum barraco, tinha que pedir permissão na sociedade, porque a sociedade ia no quartel da Marinha aqui na Cabana,
Quando o presidente Figueiredo veio aqui ao Coque para dar as terras do Coque para o pessoal do Coque, tu lembra disso, Peninha? É da tua época? Eu lembro que quem construiu a vila foi o Gustavo Krause. Eu trabalhei. Eu já era funcionário da prefeitura nessa época. Tinha um barracão já naquela época? Tinha um barracão aqui. Inclusive quem tomava conta do barracão era Leão. Foi ele quem sorteou as casas. Inquilino recebia casa de inquilino, proprietário recebia casa de proprietário. Isso hoje em dia não existe mais. Não. Foi inédito aqui em Recife, né? Nós conseguimos casa para os inquilinos. Exatamente. Hoje em dia não tinha esse direito. não tem mais esse direito. Não. Então as casas menores, certo? Você pode ver, se você analisar a vila aqui no Coque, existem umas casas menores, mais de 5 metros, 5 metros, que era para inquilino. E a casa que tem 6 metros era para quem era proprietário. Então, a maioria dos proprietários foram indenizados, como eu fui indenizado, certo? Por Gustavo Krause na época, certo? E além da minha indenização, que foi lá na Rua do Maruim, eu ainda tive direito a receber uma casa na Rua do Porão. E tu lembra, Peninha, qual era o conselho de moradores, a organização que brigava por isso aí? Tu lembra? Quem era? Conselho de moradores de Grupo, veja só, existia o Grupão, certo? Bem aqui, depois foi o Luiz da Mala, onde mora aquele menino que conserta a geladeira, o consertava, que hoje é evangélico, é Deildo. Ali era o Grupão, certo? Era de Madeirite, de Tauba, certo? Ali tinha atendimento para todos os moradores do Coque, qualquer denúncia, qualquer pedido de reclamação, vários tipos de atitudes. Tinha médico, médico e tudo. Exame. O grupão foi muito forte. Eu já fui de grupão, eu já participei do grupão. Depois eu vou falar um pouco sobre o grupão. Vou trazer alguns companheiros do grupão também para falar. Essa parte assim mais recente, né? No momento a gente quer saber mais daquela história antiga. Exato. Que você viveu. Eu vivi essa história. Tudo que eu falei não tem dúvida de maneira alguma. Eu passei por isso aí tudo. Ô Peninha, tem mais alguma coisa que você queira falar? Ou então também deixar uma mensagem para os moradores do Coque, principalmente para a juventude. A gente gostaria que você desse uma mensagem assim, falasse um pouco assim. Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês, certo? Essa oportunidade. Você será sempre bem-vindo, certo? E quero dizer de Cultura, Espaço Livre do Coque está à sua disposição. Eu também vou estar à disposição de todos vocês, certo? A hora que vocês precisarem, certo? Aqui não estou falando só como Ivanildo, falo como Conde Coque também. Sim. Diga seu nome todo que você não disse. Meu nome todinho é Ivanildo Vicente dos Santos. Peninha. Peninha ou Conde Coque também. Por isso que eu digo, o incentivo aos adolescentes. Né? Eu não precisei que as pessoas me incentivassem, porque eu já vinha de um incentivo que já foi um outro tipo de recurso. Mas sem condições financeiras, se incentiva os adolescentes. Não é preciso ter condições financeiras. Até uma palavra, certo? Por exemplo, nós temos aqui um grupo de rock. Eu não vejo incentivo naquele grupo de rock. Aquele eu vejo discriminação. Tem um amigo nosso, né? Que mas foi um dos componentes no começo, que é o nosso amigo Ricardo, que ele foi quem ajudou a fundar aquilo ali. Certo? Eu não vejo incentivo. A gente também vai chamar Ricardo aqui para conversar um pouco, chamar o menino do rock. A gente quer levantar toda a história do povo. Com certeza. Mas nós estamos começando com o pessoal mais antigo, depois a gente vai chegar o pessoal da Idade Média, depois chega o pessoal da juventude. Com certeza. Porque todo mundo sabe uma história do Coque, sabe um pedacinho. E se eu estou aqui com você, uma coisa eu vejo que você não vê e outra você vê que eu não vejo. Então é bom contar a história quem viveu, quem está vivendo. Não é isso, Peninha? Então, Peninha, manda a sua mensagem para o pessoal jovem aí, para a gente encerrar essa entrevista. Lhe agradecemos de coração. Você está dando uma grande contribuição para levantar essa história do Coque, junto com os outros companheiros que já veio e que vêm. E em breve, gente, nós estaremos junto, o Espaço Livre do Coque. Sim, Peninha. Porque pode dar uma paradinha para continuar o assunto. Essa Cabeltrópio, né, é uma das antigas ruas daqui do Coque. E como era ela assim, como foi que foi calçando para dentro da vila? Fala um pouco disso aí, Peninha, para a gente entender. Essa Cabeltrópio, ela inicia na Rua Imperial, certo? Ela vinha até a linha do trem. Mas a dificuldade de entrar o veículo era grande. No máximo que poderia chegar era até a metade da Cabeltrópio. De lá para cá, quando a maré enchia, não chegava. Aí só que Augusto Lucena foi aterrando, certo? Após, a Cabeltrópio continua. Ela vai até o mercadinho do Novo Dinho. Após a mercado do Novo Dinho,
tem um rapaz lá, um senhor já de idade, até com a idade mais que eu, que se chama Seu Luiz da Mala. E esse canal? Não, de maneira alguma. Esse canal só foi construído após a vila, que foi Gustavo Claus que iniciou essa vila, certo? Então, só existia Cabeltropa até Seu Luiz da Mala. De Seu Luiz da Mala só existia viveiro, certo? E manguezal. E mais nada, certo? Aí ela foi expandindo, porque a gente chegava na sociedade, certo? Dos defensores dos proprietários da Ilha do Maruim, que é aqui na Cabeltropa no 420. A gente chegava lá, qualquer pessoa que chegasse lá pedindo uma permissão para construir um barraco, uma palafita, podia começar no mesmo dia. Não tinha negação. Agora, existia uma contribuição se você pudesse contribuir, certo? E daí o copo foi se expandindo. Não existia areinha. A areinha foi aterrada porque abriu o canal, o Rio Capibaribe, certo? Então todo o barro, toda a areia, toda a lama que foi tirada da maré foi aterrada a areinha. Aí veio o colégio Costa Esse senhor Badu que tomava conta do copo, Antônio Badu. Ele trabalhava com o seu Sérgio ou era não? Não, Antônio Badu não. Antônio Badu fazia parte daquela parte ali entre Mocidade, certo? E uma parte onde ficava no final do Pedro Feio, que é o pai de Mas ele Deval. fazia o que, Peninha? O que era que ele fazia? Ele coordenava, certo? Por exemplo, se as pessoas quisessem fazer do COP um ambiente que não tivesse uma administração, certo? Isso Antônio Badu, ele tinha como administrar. Ele tinha moral, ele tinha impulso, certo? Para administrar toda aquela área ali. Entendeu? E, inclusive também tinha seu Rubi, aqui da Realeza, seu Rubi, certo? Que seu Rubi é da Marinha, e o pai de seu Rubi também era da Marinha, certo? Justamente porque existia essa sociedade aqui, porque o pai de seu Rubi, ele era da Marinha, certo? Tudo quanto é maré pertence à Marinha, certo? Então quando alguém queria fazer alguma coisa, construir algum barraco, tinha que pedir permissão na sociedade, porque a sociedade ia no quartel da Marinha aqui na Cabana. Quando o presidente Figueiredo veio aqui ao COC para dar as terras do COC para o pessoal do COC, tu lembra disso, Peninha? É da tua época? Eu lembro que quem construiu a vila foi o Gustavo Claus, eu trabalhei, eu já era funcionário da prefeitura nessa época. Tinha um barracão já naquela época? Tinha um barracão aqui, inclusive quem tomava conta do barracão era Leão. Foi ele quem sorteou as casas. Inquilino recebia casa de inquilino, proprietário recebia casa de proprietário. Isso hoje em dia não existe mais. Não. Foi inédito aqui em Recife, né? Nós conseguimos casa para os inquilinos. Exatamente. Hoje em dia não tinha esse direito. Não tem mais esse direito. Não. Então as casas menores, certo? Você pode ver, se você analisar a vila aqui no COP, existem umas casas menores, mais de 5 metros, que era para inquilino. E a casa que tem 6 metros era para quem era proprietário. Então, a maioria dos proprietários foram indenizados, como eu fui indenizado, certo? Por Gustavo Claus na época, certo? E além da minha indenização, que foi lá na Rua do Maruim, eu ainda tive direito a receber uma casa na Rua do Porão. E tu lembra, Peninha, qual era o conselho de moradores, a organização que brigava por isso aí? Quem era? Conselho de moradores, veja só, existia o Grupão, certo? Bem aqui, depois São Luís da Mala, onde mora aquele menino que conserta a geladeira, ou consertava, que hoje é evangélico, Edeildo. Ali era o Grupão, certo? Era de Madeirite, de Tauba, certo? Ali tinha atendimento para todos os moradores do COP, qualquer denúncia, qualquer pedido de reclamação, vários tipos de atitudes. Tinha médico e tudo. Exame. O Grupão foi muito forte. Eu já fui de Grupão, já participei do Grupão. Depois eu vou falar um pouco sobre o Grupão. Vou trazer alguns companheiros do Grupão também para falar. Essa parte assim mais recente, né? No momento a gente quer saber mais daquela história antiga. Exato. Que você viveu. Eu vivi essa história. Tudo que eu falei não tem dúvida de maneira alguma. Eu passei por isso aí tudo. Ô Peninha, tem mais alguma coisa que você queira falar? Ou então também deixar uma mensagem para os moradores do COP, principalmente para a juventude. A gente gostaria que você desse uma mensagem assim, falasse um pouco assim. Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês, certo? Essa oportunidade. Você será sempre bem-vindo, certo? E quero dizer de Cultura, Espaço Livre do COP está à sua disposição. Eu também vou estar à disposição de todos vocês, certo? A hora que vocês precisarem, certo? Aqui não estou falando só como Ivanildo, falo como Conde COP também. Sim. Certo? Diga seu nome todo que você não disse. Meu nome todinho é Ivanildo Vicente dos Santos. Peninha. Peninha ou Conde COP também.
Por isso que eu digo, o incentivo aos adolescentes, né? Eu não precisei que as pessoas me incentivassem, porque eu já vinha de um incentivo que já foi um outro tipo de recurso. Mas sem condições financeiras, se incentiva os adolescentes. Não é preciso ter condições financeiras. Até uma palavra, certo? Por exemplo, nós temos aqui um grupo de rock. Eu não vejo incentivo naquele grupo de rock. Aquele eu menino, vejo discriminação. Tem um amigo nosso, né? que Mas foi um dos componentes no começo, que é o nosso amigo Ricardo, que ele foi quem ajudou a fundar aquilo ali. Certo? Eu não vejo incentivo. A gente também vai chamar o Ricardo aqui para conversar um pouco, chamar o menino do rock. A gente quer levantar toda a história do rock. Com certeza. Mas nós estamos começando, o pessoal mais antigo, depois a gente vai chegar o pessoal da Idade Média, depois chega o pessoal da juventude. Com certeza. Porque todo mundo sabe uma história do rock, sabe um pedacinho. E se eu estou aqui com você, uma coisa eu vejo que você não vê e outra você vê que eu não vejo. Então é bom contar a história quem viveu, quem está vivendo. Não é isso, Peninha? Então, Peninha, manda a sua mensagem para o pessoal jovem aí, para a gente encerrar essa entrevista. Lhe agradecemos de coração. Você está dando uma grande contribuição para levantar essa história do COP, junto com os outros companheiros que já veio e que vem. Em breve, gente, nós estaremos junto, o Espaço Livre do COP. Sim, Peninha, a gente dando continuidade, né, à nossa conversa, a ponte de Gaiola, Peninha. Me lembra assim como era a ponte de Gaiola, o acidente que houve com teu pai, né? Dá para tu contar um pouquinho sobre ele? Eu lembro da ponte de Gaiola muito bem, porque isso aí ficou uma recordação, eu não digo assim, uma recordação que afetou, né, os meus sentimentos, mas meu pai foi acidentado ali naquela ponte de Gaiola. Meu pai tinha de Afogados e na volta tinha a ponte de Gaiola. Para passar essa ponte de Gaiola você tem que passar por cima dos dormentes, não tinha forro embaixo, certo? Eu lembro que eu passava ali de 4 pés que eu morria de medo. Exatamente. Eu tinha morrido de medo. E tinha um dormente, entre um dormente e outro, vamos dizer que tivesse 30 ou 40 centímetros. Se não se jogava sem escorar não, tinha linha. Se o trem viesse... Se o trem viesse, você botava o vidro no trilho, você sentia se o trem estava para vir ou não, certo? Então você passava... Ela era muito pequena, porque eu não tenho lembrança. Tinha um comprimento mais ou menos de uns 18 metros. Em média uns 18 metros. Agora era toda de ferro, como era essa ponte? A ponte tinha a parte de baixo era toda de ferro, né? Os 2 trilhos, que era o normal. A cor dela assim, mais ou menos? Era cinza. Cinza. Pelo menos na minha lembrança era cinza, porque eu lembro quando meu pai se acidentou. E era muito usado, o pessoal passava usado demais. Era a principal passagem. A principal passagem, o acesso mais rápido para Afogados era por essa ponte. Aí foi aí que teu pai se acidentou? Foi. Meu pai estava vindo de Afogados e tinha um bate-estaca, já batendo estaca para uma ponte nova. Essa que está aí. É essa que está aí, certo? Que eles iam recuar o rio, então tinha que fazer uma ponte nova. Aí eles começaram a bater o bate-estaca. E meu pai vinha passando, certo? Seu João da Madeira, que todo mundo conheceu, né? Tinha serraria, tinha depósito de madeira aqui, e todas as pessoas que tinham caminhão, e eu acho que a maioria das pessoas mais antigas conhece, se lembra do meu pai, seu João dos Santos, João da Madeira. Então quando ele vinha de Afogados, na hora que o bate-estaca subiu para bater, certo? O pino que segura um cabo de aço que levanta o bate-estaca, soltou, e o pino caiu certinho na cabeça do meu pai, certo? Naquela época, João de Isa pegou o carro do meu pai, um Jeep, e socorreu meu pai, porque não era fácil o carro. Naquela época era o quê? Era Studebaker, né? Rural, Jeep. Socorreu meu pai e levou para o pronto-socorro, que não existia o hospital da restauração. Existia o pronto-socorro. Para chegar no pronto-socorro tinha que pegar a Rua da Concórdia para ir pela Ponte Velha. Ou ir de bote, aqui, pelo Curriboque. Se pagava como se fosse hoje R$1 para se atravessar a maré, para ir para o Dom Pedro II. Entendeu? Então essa ponte de Gaiola me deixou uma recordação grande, não dá para esquecer. Né? Que meu pai ficou com sequelas, faleceu com 67 anos, mas com sequelas ainda desse acidente que houve nessa ponte de Gaiola. Ô Peninha, você tem lembrança daquele barco que o pessoal daqui do Coque para os Coelhos ali para o... Muito bem. Teve até um acidente, que desse acidente, lembro também, virou. Lembro. Só não sei quantas pessoas morreram naquela época, entendeu? Não tenho a certeza. Mas eu atravessei ali muitas vezes, porque muitas vezes eu precisei ir para médico, né? E o acesso mais rápido era ali. Não só eu como meus irmãos, que eu tenho 14 irmãos,
né? E a maioria dos Tomava meus banho naquela irmãos maré, Peninha? Fica tomava tomando banho naquela maré. Tomava banho na maré do esporte, tomava banho naquela maré. O gasômetro, eu dizer que o menino pulava lá de cima do O gasômetro. gasômetro era muito importante para dizer para a cidade do Recife. E saiu da onde? Do COC. Pra você ter uma ideia, o COC é tão importante que todo abastecimento de energia, com exceção, energia, vírgula, é saída do COC. É a prova que o COC, a importância do COC sempre foi, né? Porque todo abastecimento de luz, que não era lâmpada, certo? Nem energia, era candeeiro. A cidade do Recife era abastecida por candeeiro, a iluminação. E o gás saía do gasômetro, certo? Que era situado lá no Curibox. Antes de chegar no gasômetro, a gente passava em 3 pontilhão, com o mesmo sistema que eu estou te falando. Só que a expansão era menor, certo? Era só os 2 trilhos e os dormentes, mas não tinha proteção nenhuma embaixo. Se você cai, você caía dentro daquele óleo, que era o óleo que era recuado, era rejeitado pelo gasômetro. Entende? E esse óleo era escorrido para o rio Capibaribe. Eles usavam até um nome que era Great West, né? Eu lembro disso mesmo. Great West, né? Eu também, eu vivi aqui no Copa, eu vivi aqui, nasci e me criei aqui. Precisei sair um pouquinho para casa da minha tia, estudar para a universidade. Tem tempo me mandou pagar muito, mas só pediu você, se eu pudesse nascer de novo, eu queria nascer aqui. Com certeza, absoluto. Gosto muito do COP, sou um morador antigo do COP, luto pelo COP, tenho um bom companheiro aqui conosco, o pessoal que luta pelo COP, pela melhoria do COP. Agora, Peninha, como era aqueles valentões? Tu chegasse assim, o pessoal que era famoso aqui no COP? Cheguei a ver algumas pessoas, chamavam assim de gente brigueiro, né? E valentão mesmo, tinha, mas na mão. Não tinha esse negócio de arma de fogo. Só que tinha arma de fogo era um policial, né? Ou da RP, certo? Principalmente da RP, que era a preferência de ter arma de fogo. Ou o comissário. Aí muitos policiais civis nem tinha arma de fogo. Esse Porque era raro. o nome de algum deles? Geralmente nós tivemos aqui uma pessoa que brigava muito, mas na mão. Entendeu? Na mão. Não procurava confusão. Agora, se ele encontrasse, ele caía para dentro e o bicho pegava. Se garantia, né? Que era o finado gordo. Todo mundo conheceu, muita gente conheceu, jogou no Escador, no Esquadrão Azul, entendeu? Tivemos também Marluce também, né? Que era uma pessoa que não procurava confusão. Agora, se ele encontrasse, caía para dentro. Entendeu? Podia entrar de 2, de 3. Tivemos o Wilson também, o Wilson Bravo, né? Que nós chamávamos de Wilson Bravo, né? Porque ele podia chamar 2, 3, e ele não abria da parada. Ia né? na mão e ganhava. E em termos de marginalização, naquela época era muito difícil, né? Se existia assalto aqui no COP, se existia assaltante aqui no COP, geralmente eles trabalhavam fora do COP. Se existia. E se existia era o mínimo mesmo. Quase não se comentava, não se subia nada, as bacias de alumínio. E aquele grupo que depois veio se formando, tu sabe o nome de algum policial? Eu lembro de um grupo, foi muito famoso aqui no COP. Um grupo muito famoso, que era o grupo da Brode. A Brode, o Trovão Azul, né? O Trovão Azul, a Brode. E se formou. A Brode se formou por uma simples coincidência. Uma agressão, uma ignorância. Porque eu lembro como a Brode ela começou. Eu lembro de todos os detalhes. A Brode ela começou pela ignorância por causa de um relógio Oriento. Incrível, né? Por causa de um relógio Oriento se formar uma Brode. Uma Brode, porque na época da discoteca, o nome Brode era um nome famoso, né? E a Brode foi formada, que era um irmão, né? Irmão. A Brode foi formada por quê? Por causa de um relógio Oriento e uma ignorância. Um pequeno exemplo. Alguém foi assaltar uma pessoa, um relógio Oriento, certo? E ele caiu, deu errado. O que acontece? Pegaram essa pessoa, certo? Bateram demais nessa pessoa por causa desse relógio, entendeu? Que não era nem tempo preciso chegar a esse ponto, entendeu? E essa pessoa ficou com a mão inchada dessa grossura, que eu mesmo cheguei a dar remédio para essa pessoa desinchar as mãos, certo? E depois que ele desinchou a mão, ele disse a mim, eu era caminhoneiro já, ele falou para mim, a partir de hoje,
eu virarei um marginal. E ele fez. Revoltado, né? Se revoltou. Por causa de um relógio Oriente. Não é coisa que ele nem chegou a roubar, Não. né? Aí ele montou uma equipe, certo? Aí foi crescendo, tornou-se o quê? Uma média de 15 a 20 pessoas. A Brot chegou a essa média, entendeu? Mas, às vezes, acontece certos casos na vida da pessoa, por causa de quê? De uma simples ignorância. Pronto. Aí depois da Brod veio o outro grupo. Trovão Azul. Trovão Azul. Pronto, mas isso acontece, né, em vários locais por aí, né? Com certeza, isso aí essa violência, essa revolta. Agora, opinião, eu tenho aqui comigo que me falaram assim, algumas pessoas assim, Lourdes Loba. Tu lembra de Lourdes Loba? Não, pelo nome agora mesmo não. Diz que ela comia gato. Não, eu sei que tinha mulher que comia gato, mas essa eu sei. Também tinha suspensório de cobra, né, que a turma abusava com ela pra caramba. E como era a animação do coque aqui? Como é que você se divertia? Como é que o pessoal ia pra festa? Os clubes, os caboclinhos, como era? Muito bom. As agremiações aqui do coque, antes dela fazer a apresentação aqui na Rua Imperial, porque não existia Dantas Barreto para se apresentar, a apresentação era toda aqui na Rua Imperial. Todos os blocos carnavalescos se apresentavam aqui na Rua Imperial. Era ali naquele terreno onde hoje é o Ferro Velho, né? É o Ferro Velho de Ivan. Lembrado. Ali era a federação, chamada de federação. Todos os caboclinhos e todos os blocos carnavalescos faziam aquela apresentação ali. Então pra gente era emocionante, porque era muito perto, né? O coque sempre foi especial, perto de tudo, entendeu? E antes deles se apresentarem ali, eles se apresentavam para o povo do coque. Isso era que era muito bonito. Muito lindo era. Eles não faziam apresentação para prefeitura, nem para ninguém, antes de se apresentar para o povo do coque. Aqui mesmo na Cabotrópolis, perto do final do Cedinho, e tinha um caboclinho ali, do índio, certo? Eu não lembro os pais dele agora. E nem lembro o nome do caboclinho. Será que essa era a Tupinambá não, né? De Dona Neném? Não lembro, o dono não lembro. Mas eu lembro do caboclinho que era perto de Cedinho, certo? E lembro também do caboclinho de Nicinha, da Realeza, certo? Que eles faziam um ensaio aqui, certo? Durante alguns meses antes do carnaval. Esse Leão Coroado, eu já ouvi dizer que ele era aqui do Coque. Também, era também do Coque também. Na Rua da Zoada, tinha lá o Nova Esperança, que é uma sociedade, tinha dança, Nova Esperança, certo? Tinha Liga do Dominó Nova Esperança, né? Tinha, que eu lembro, o Esquadrão Azul, e tinha uma coisa importante, quando eu me referi à Pitangueira, que era o centro comunitário do Coque, tinha o time de futebol. Além de ter a quadra esportiva, que era para qualquer pessoa jogar, não tinha discriminação, existia o time. E um time excepcional. E esse campo que esse time jogava, hoje está fazendo parte da parte do Caranguejo, que ainda faz parte do Coque, pela realidade, pela Marinha, né? Como eu te falei. Cortaram o rio. Vou fazer o limite de pertença. Cortaram o rio. Se você hoje chega no Caranguejo, tu ainda vê lá os alicerces do centro comunitário do Coque. Aquele campo do Caranguejo era pertence ao Era animado, o pessoal, os jogos saíam. Muito animado, com certeza. As moças se vestiam, quando ia ter a galera, a gente dormia na beira da linha. Sapato de cavalo de aço, calça boca sina, cabeludo. Ninguém mexia. Não, cigarro. Orleans, mistura fina, Saratório, Imperador Texas, Continental sem filtro, com filtro. Tem até o Astoria. O Astoria. Né? A gente dormia na beira da linha quando terminava a dança. Dormia na beira da linha, de calça nova, porque toda vez que ia festa aqui no Coque, ia contratar um conjunto, não era banda. Né? Eu fiz parte de um conjunto aqui no Coque. Tinha pastoril aqui, a gente tinha pastoril do Velho Barroso, se apresentava muito. O final de seu Félix, ele fazia pastoril todo ano, em frente do Bandeiro. O final do Félix do Bar, todo mundo conhece. Agora Peninha, a gente está aqui no Coque, eu sei da luta de seu Sérgio Duarte, ele lutou muito aqui. Muito. Tu conta um pedacinho da história do seu Sérgio, como era que ele fazia, quando ele fez o ofício pedindo o direito. Conta aí um pouco. O direito de posse para o povo do Coque. Conta um pouquinho do seu Sérgio aí, da sociedade. Eu lembro muito bem da sociedade, certo? Que era Sociedade Defensora da Liga dos Proprietários da Ilha do Maruim. E assim era o Coque, certo? Então era uma sociedade. Eles não exigiam valor, eles não estipulavam valor que a pessoa tinha que pagar. Isso não era estipulado, não. Você queria fazer um barraco aqui no Coque, não tinha problema. Você ia falar com o seu Sérgio, com o Miguel Faustino, certo? E outros diretores, ou talvez só com eles dois, era o suficiente.
E ele mandava você ver o lugar que você queria fazer, certo? Você ia lá, fazia seu barraco de talma, comprava madeira, ou a meu pai, ou a um outro dono de serraria que tinha lá na frente, na Cabotrópolis, quase saindo com a rua Imperial, ou após o Joaquim Nabuco. Você fazia seu barraco tranquilo, não havia obstáculo nenhum dessa Esse barraco era palafita, né? Palafita. É, porque ele era na beira da linha, Na né? beira da Entrando linha, pra maré. ou dentro das marés. Porque Tinha muito barraco. existia um conjunto de viveiros. Tinha um de barraco. Muito barraco. Até a barraca do final do Sodinho, Era até um que é um mercadinho, esse barraco ia de onde para onde. só até de frente à Casa São Luís da Mala. Após a Casa São Luís da Mala não tinha mais barraco. Só maré e viveiro. Já tinha esse prédio aí do comissariado. Ah, existia. Isso aí eu acho que existia há mais de 100 anos. E tinha também outro prédio do outro lado, né? Era uma escola, né? Tinha a Escola Anchieta. Essa Escola Anchieta, hoje, a metade dessa escola pertence ao Mocidade. O Mocidade era pequenininho. Eu fui um dos fundadores do Mocidade. Eu joguei no Mocidade quando eu era criança, tinha 8, 10 anos.